com a promessa de que talvez a gente fosse assistir a um grande terceiro turno aqui na capital paulista, na esteira aí de uma reprodução da polarização política que a gente viu na última eleição presidencial. Seria Lula versus Bolsonaro e que isso também poderia se traduzir em outras capitais do país. Um cenário onde a polarização nacional falaria mais alto do que a realidade local. Como que você analisa o desenrolar desse primeiro turno das eleições? Esse cenário se confirmou? Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente teve muitos fatos aí que mudaram um pouco essa mistura, né? Bem-vindo, Andrei. Muito obrigado, Clarissa. Muito obrigado também, Leandro e Vitor. Tudo estava caminhando para isso, realmente. Até a cisão lá dentro do espaço bolsonarista com a entrada do Marção. Parecia que o prefeito Ricardo Nunes tinha acertado muito bem a estratégia para essa campanha. Parecia que existia uma aliança muito forte com o Jair Bolsonaro, com o governador tão popular, né, Tarcísio. Ele acaba sendo uma das figuras com projeção nacional de maior aprovação nas nossas pesquisas ao longo do último ano, sendo que com a entrada do Marçal tudo isso mudou. Marçal realmente se conectou com o público conservador de uma maneira inesperada, eu diria. Ele conseguiu penetrar a base bolsonarista de uma maneira que poucos esperavam. Quando o Ricardo Salles saiu dessa corrida, ninguém esperava que o Nunes teria algum tipo de desafio em termos de caminhar para o segundo turno e, evidentemente, não estamos mais nessa situação hoje. É muito interessante, então, o que vai acontecer na votação de hoje. Eu também estou bastante ansioso para ver quais serão os resultados. Uma coisa é clara, no entanto, que esse espaço que foi dominado na direita com tanta força pelo Bolsonaro ao longo dos últimos anos, acaba cada vez mais se rebelando contra alguns das lideranças mais expressivas. Existe uma diretriz muito clara hoje do Bolsonaro de encaminhar um voto no Ricardo Nunes e parece que uma boa parte dos seus seguidores, dos eleitores passados do Bolsonaro, não seguirão essa orientação. Existe um fenômeno que eu diria que é uma espécie de guerra cultural acontecendo hoje. Está acontecendo nas redes sociais, está acontecendo pelas ruas. O Marçal é um fenômeno de público e estamos vendo pela primeira vez um Bolsonaro um pouco acuado em relação a isso. Não soube muito bem o que fazer. Tentou atacar o Marçal, depois recuou, depois atacou de novo. Agora está buscando capitalizar acima desse atestado falso. Tudo indica que é falso, que Marçal postou nas redes sociais. E então temos algo que é muito difícil de antever, que os eleitores vão decidir agora, de última hora. Vão seguir o seu instinto, vão numa ideia de voto útil, de votar no mais forte no segundo turno contra o Boulos, vão seguir a direção do Bolsonaro. Realmente, acho que é um dilema para todos nós e apenas saberemos no fim do dia. Agora, Andrei, as eleições municipais deste ano já preparam um cenário para 2026. Você acredita que deve haver alguma surpresa no cenário não só envolvendo a esquerda, como também a direita? Uma surpresa em termos do resultado de hoje? Sim, por exemplo, vários estados que podem votar em candidatos da direita ou até da esquerda também. Eu diria que talvez as surpresas poderiam vir do espaço de centro. Começamos essas eleições municipais com um país extremamente polarizado. E então, por conta disso, tínhamos no início de muitas corridas municipais, nas capitais principalmente, claros favoritos para a reeleição. Com o início das campanhas, vimos, acredito eu,
a entrada de alguns candidatos de qualidades excepcionais, que tiveram um desempenho muito bom nos debates, por exemplo, que conseguiram trabalhar bem as redes sociais e que não estão nesse espectro da polarização esquerda e direita. Tudo indica que tem, por exemplo, em Belo Horizonte, uma subida muito forte do Gabriel Azevedo, tudo indica que na capital goiana, a gente tem um apoio do Caiado para o Mabel, né, um candidato muito experiente, que conseguiu articular uma campanha muito forte. Então, eu diria que talvez a surpresa poderia ser que, mesmo no país polarizado que a gente tem hoje, temos às vezes candidatos de centro que, por conta das suas qualidades excepcionais, por conta talvez de uma espécie de cansaço da polarização, por conta de muitas vezes candidatos fracos dos dois lados ideológicos, justamente porque eles foram escolhidos simplesmente num efeito de manada, em convenções internas que são completamente dominadas por alguma força política local. Isso parece que vai acontecer em Palmas, por exemplo. Com isso, poderemos ver assim, o surgimento de novas lideranças. E com isso, talvez, a esperança, a expectativa de que essa polarização também possa ser quebrada a nível nacional em 2026. Se é possível fazer isso numa eleição municipal, numa cidade grande, numa capital importante, por que não também na eleição presidencial? Muito obrigada pelas informações, por essa análise aqui do cenário eleitoral neste domingo de eleições. Andrei Roman, CEO da Atlas Intel, conversando com a gente aqui neste CNN Eleições. Prazer.